tinha sido atrás dessa substância. E a partir daí ele encontrou o famoso o problema para a solução, e não a solução para o problema. Bom, então a partir daí, como é 3M, post-it virou marca registrada, né, da 3M. E aí começou uma chamada febre de post-it, né? Post-it não é mais só aquele adesivo, aí evoluiu para a questão dos blocos, para canetas e todo tipo de adesivo. Aí tem gente que começou a fazer arte com post-it, em formato de frutas, de comidas. Tem até o post-it que fica careca, né? Ele vai, à medida que você vai utilizando, quer dizer, ele começou a ficar mais divertido também. E tem gente que ficou tão criativo, né, na empresa de software, que falou assim, vamos começar a usar o post-it, fizeram desenhos, figuras. Começou a chegar no estado da arte do post-it, né? E tem gente que tem nem tanta arte assim, né? Já gosta da coisa um pouco mais livre, né? E trabalhando com post-it. É interessante que tem gente que se profissionalizou em desenvolver arte com post-it, né? O que eles chamam de post-itologia. Então, pessoas que desenvolvem vários cenários, igual esse do Elvis Presley aí, para poder desenvolver a arte do post-it. Bom, mas por que eu estou falando essa questão do post-it, né? Por que surgiu esse tema, a incrível fábrica de post-it? Bom, na verdade, começou a dar desenvolvimento, eu via todo mundo adotando a questão das abordagens ágeis, práticas ágeis, e eu me perguntei uma situação que eu sempre falo, né, com meus alunos, que muitas vezes a gente aprende algo com alguém que já aprendeu e muitas vezes não aprendeu tudo, e aquilo vai passando para frente e você às vezes não sabe o porquê da coisa. Vou até contar um caso aqui, né, eu que sou do interior, que remete muito a isso, que alguns de vocês devem saber, mas é o caso da esposa que foi recém-casada, fez o pernil para o marido e cortava o pernil 2 centímetros de cada lado e colocava no forno. E o marido perguntou assim, mas por que você corta os 2 centímetros de cada lado? Aí ela falou assim, eu não sei te responder, eu aprendi isso com minha mãe. Então, o dia que ele foi visitar a sogra, ele perguntou para a sogra, por que você corta o pernil dos 2 centímetros? A sogra, eu não sei, eu aprendi isso com minha mãe. E no final da história, quando ele conseguiu realmente encontrar com a avó da esposa, perguntou por quê, ela falou assim, é porque meu forno é muito pequeno, não cabe o pernil inteiro, eu cortava 2 centímetros de cada lado. E é mais ou menos o que acontece na tecnologia, né? Muitas vezes a gente faz a coisa por fazer, mas sem saber a causa raiz daquilo. Realmente, o que aquilo significa? Então a gente tem que perguntar o porquê das coisas. E eu vejo uma geração muito nova, a gente vê a situação do mobile, por exemplo, que mais de 70% das empresas no mundo que desenvolvem mobile não tem nenhum processo de controle, de garantia de qualidade. Mas é porque muita gente está chegando já no novo e não conhece o antigo, não conhece as boas práticas. E a partir daí eu escrevi esse artigo lá no LinkedIn. Esse artigo começou a dar uma repercussão tão grande em relação a isso, a questão de realmente qual o sentido do post-it dentro do desenvolvimento de software. Ele tem os benefícios, obviamente, mas o que ele pode trazer de problemas se não for observado essas boas práticas, né? Aí esse artigo já surgiu um comentário de uma outra pessoa que postou em outro site a respeito do post-it, né? Sobre por que ele funciona tão bem, e ao mesmo tempo saiu um artigo na Computer World, também falando sobre a incrível fábrica de post-it, quer dizer, um simples post que aconteceu lá no LinkedIn gerou uma repercussão muito grande, né? E até eu submeti também esse ano, eu fui no TDC falar sobre esse tema, sobre como a gente aproveitar as boas práticas, como aproveitar o lado bom das coisas, né? Então, quais são os problemas com relação à questão do post-it, né? Na verdade, quase nenhum em relação ao problema usar o post-it, né? Seja no desktop, na mesa, na estação de trabalho. Mas o problema é que na adoção de práticas ágeis de software, a gente tem alguns problemas que a gente pode estar enfrentando, justamente quando a gente está cortando o pernil e não sabe por quê, né? Então a gente vai ter que entender um pouquinho essa história da questão das práticas ágeis, deixando bem claro, gente, que eu sou super a favor de tudo que é novo, de tudo que traz resultado. As práticas ágeis estão aí, vieram para ficar, né? Não tenho nem dúvida dos benefícios que as práticas ágeis trazem para o desenvolvimento de software. Mas é importante a gente saber como utilizar de fato, como isso realmente deve ser usado. Aliás, não sei se tem alguém que é Scrum Master, mas quem vai se certificar em Scrum Master, por exemplo, uma das
das definições do Scrum Master, da responsabilidade do Scrum Master, é fazer com que, de fato, a abordagem ágil esteja funcionando na empresa. Tem muita empresa que simplesmente coloca um board, coloca os post-its e já acha que está funcionando tudo em Agile. E não é assim que a coisa acontece, né? Tem que entender realmente como é que funciona. A abordagem ágil é muito mais do que simplesmente estar exibindo na tela, né? Tem até um caso muito interessante, como é que a abordagem ágil funciona bem, que quando o pessoal fizeram o Burning Down, que é aquele gráfico mostrando o que você planejou e o que você realizou, tinha uma empresa que um dia a faxineira viu aquele tanto de papel pendurado ali, e ela foi e limpou tudo, pegou todos os papéis, jogou fora, limpou o Burning Down e tal. Aí o pessoal ficou assim, que isso que aconteceu e tal. Só que o pessoal tirava foto, conseguiu montar de novo e chamaram a faxineira para explicar para ela. Falaram assim, esse aqui é o nosso trabalho, tá vendo? Esse gráfico aqui, ó, quando essa linha aqui está muito para baixo, significa que a gente está longe do que a gente tem que fazer, nós estamos atrasados. E foi tão interessante que no dia seguinte a faxineira passou lá e olhou assim e falou assim, vocês estão apertados, hein? Né? Ela mesma conseguiu identificar visualmente no Burning Down que o pessoal estava atrasado com as atividades, mostrando a simplicidade que isso trouxe para dentro do conceito de desenvolvimento de software, né? Bom, então veio a questão do ágil, que a gente vê a questão principalmente do Scrum, lembrando que o ágil tem outras técnicas, como XP, né, Extreme Programming e outras. É um conceito que é interessante, olha, 1975, a gente falou do post-it também em 1970, quer dizer, são coisas tão antigas, né, e parece que agora que as coisas vão, no tempo, as coisas se encontram em algum momento e aí fazem mais sentido. Mas em relação à questão do Scrum, começou com a teoria lá do Mythical Man Month, que muita gente tem aquela história que a gente fala sempre, né? Até um jargão da NTI, 9 mulheres grávidas não fazem filho em um mês, né? E surgiu daquele conceito, do rugby, né? Aquela tática, e só que muita gente pegou só o Scrum como uma prática ágil, esqueceram das outras práticas, né? Lembrando que a gente tem que levar em consideração a questão da maturidade dos profissionais. Como é que você garante a maturidade usando a sua parte de gestão? E tem uma frase que é muito interessante que fala o seguinte, né? Essa é uma definição que eu sempre falo, pessoal. A ênfase é sobre a gestão de projeto e não sobre a engenharia e desenvolvimento do produto. Geralmente as pessoas misturam muito esses conceitos, né? A gestão da coisa e de como fazer a coisa. A gente usa engenharia para muita coisa, né? Engenharia na aviação, engenharia na construção civil. Aí quando a gente vai fazer software, não, a gente não quer engenharia, né? O software é diferente e não tem engenharia. E não é bem assim que funciona. Justamente por não ter uma clareza com relação a esses conceitos, do que é gestão de projeto, do que é engenharia e desenvolvimento de produto, é que aí a gente começa a misturar as coisas e começa a ter grandes problemas. Bom, então, os post-its, quais os problemas, né? Na verdade, a gente sabe que tem uns benefícios, né? Os post-its organizam o trabalho de equipe, fica mais fácil de organizar. Eles são motivantes e divertidos. Post-it é divertido, né? A pessoa está lá, troca informação, às vezes brinca com um com o outro. Ele tem uma abordagem de forma muito mais interativa. As pessoas, todo mundo está vendo o que cada um está fazendo naquele momento e o que não está fazendo, né, também que é importante, né? A grande questão da maturidade do time de abordagem ágil é essa, né? Aquele que não está bom, ele acaba sendo eliminado do time, fala assim, vamos jogar com 10, que com 11 esse cara está segurando a bola, não está funcionando bem. Utiliza uma linguagem simples, né? E não requer nenhum treinamento para usar post-it, né? Só que a gente tem alguns problemas aí, que são os problemas que a gente fala, a gente encontra vasta documentação sobre os mitos, né, da abordagem ágil, os problemas da abordagem ágil. Então, primeiro, a post-it, gente, não substitui documentação técnica. Eu vou estar falando mais detalhado aqui. Mas isso é uma coisa tão óbvia, mas às vezes o óbvio ele não é tão claro no dia a dia. E tem uma coisa que é muito interessante também, que eu estava fazendo um levantamento, na nossa área de TI muita coisa acontece o tempo todo, coisas que voltam, que vêm. Eu estava vendo ontem a questão do desenvolvimento mobile, que parece que daqui a um tempo não vai ter mais aplicativo, app, eles vão desenvolver quase um microbrowser com serviço, enfim. E as coisas vão mudando, e a gente percebe que algumas coisas elas têm uma curva de tempo que elas levam a motivação e depois diminuem, né? E no caso do post-it, eu observei que muitas empresas, elas começam bem em 2, 3, 4 meses. Quando passa o 5º mês, 6º, o post-it já está lá. Já está velho, o papel já começou a encardir e a coisa começa a desandar. Justamente porque não é o problema do post-it. O problema é justamente a gestão do que está acontecendo.
A gente vê a questão do protótipo, dos diagramas, da modelagem visual, que são outros problemas. A rastreabilidade, requisitos e análise de impacto. Às vezes você vai conversar com pessoas, né? Eu sou professor e também estou no mercado, você vai conversar com um cara recém-formado. Como é que a gente vai fazer a análise de impacto desse problema que a gente vai resolver? A pessoa não sabe o que é análise de impacto, às vezes não sabe o que é rastreabilidade. Indicadores e métricas são um grande problema, né? Se a gente não sabe como a gente está, como é que a gente vai saber para onde vai, né? E outros efeitos colaterais que a gente tem relacionado à arquitetura, modelagem e banco de dados. Gente, esse não é o problema do post-it. Esse é o problema de quando se usa o post-it para uma coisa que não é a qual ele foi pensado, né? E a gente começa a substituir as coisas sem entender. Bom, com relação à documentação técnica, eu trouxe uma informação aqui mostrando que, por exemplo, no caso de requisitos, né, que é algo... E geralmente as pessoas não gostam de documentar, acham chato, né, trabalhoso demais, enfim, já gosta mais hands-on, mão na massa. Mas o requisito, por exemplo, o termo de custo do projeto, uma média aí, você tem 5%. Mas com relação aos percentual de erros introduzidos, é 55%. Ou seja, é algo que tem um custo baixo, mas tem um problema muito grande se não for feito. Muito grande, né? Existem disciplinas voltadas para isso, da engenharia de requisitos, que mostram vários gráficos, várias informações, mostrando como isso é crítico, como isso é problemático. Então, quando a gente fala que não substitui a documentação técnica, muitas vezes, quando se usa o post-it para substituir isso, né, a gente cria as histórias de usuário, mas não está usando as funcionalidades, não está sabendo a rastreabilidade, se está trabalhando no modelo MVC, e aí a gente tem esse problema. E o custo da correção, pode observar ali, ele é pequeno. Ou seja, tem algo que o custo não é tão grande assim, mas o problema é muito grande se não for feito. Mas se a gente atingir a excelência, a gente tem um percentual muito pequeno de erros ali. E quando você pegar a parte lá embaixo, de codificação, de teste, documentação, você tem custos muito maiores. Então, eu peguei dessa mesma pesquisa, são vários fatores críticos, eu peguei os 2 primeiros fatores críticos, né? O primeiro, olha que interessante, requisitos incompletos. Dos maiores problemas com relação à questão do software. O segundo, falta de envolvimento do usuário. O envolvimento do usuário, a gente sabe que as abordagens ágeis, elas acabam facilitando, né? A questão do Product Owner, que o cliente está envolvido, que ele está ali, ele faz parte do time. Isso é muito importante. Aliás, para mim, uma das coisas mais importantes dentro da questão do ágil é o envolvimento do cliente. Que é ruim quando você tem um desenvolvimento de software, que você conhece o cara hoje, né? Prazer, aperta a mão, e só daqui a um tempo que você encontra com aquele cliente novamente. E se você atrasar o projeto, o cliente fala assim, esse cara não estava desenvolvendo nada. Ele estava me enrolando esse tempo todo e hoje ele está aqui resolvendo, está aqui para poder mostrar que está atrasado. Quando o cliente está envolvido, ele está sabendo o que está acontecendo, você tem entrega de valor o quanto antes, você consegue envolver o cliente. Aí o cliente vai ser o primeiro a estar do seu lado para o projeto dar certo. Ele não vai ser mais o cliente fornecedor com aquela visão, você tem que me entregar a qualquer custo, de qualquer jeito. Mas esse é o segundo item. O primeiro item são, novamente, os requisitos incompletos. E a gente fala incompleto, mas esses são os requisitos incompletos, os requisitos ambíguos, os requisitos que são, às vezes, inexequíveis, que às vezes o pessoal consegue ainda fazer algum requisito que a gente não consegue nem implementar, dada a dificuldade que isso representa. E aí a gente vai falar do protótipo, dos diagramas. Quando a gente começou a questão da prototipação, a gente tem várias técnicas hoje, né? Tanto evoluiu que hoje já existe o conceito do cara que é designer de UX, o cara que é voltado para a interface, principalmente na questão mobile, né, gente? Na questão mobile, o que mais chama a atenção do usuário é a questão das interfaces, das telas, como que ele pode ser feito. Tem até um caso interessante também de um cara que tem uma palestra para a gente na ABC Startups. Eles contavam que desenvolveram um jogo, o jogo era horrível, né? Aquele primeiro joguinho que a pessoa aprende, tipo o Hello World dos jogos. E fizeram ali, quando eles disponibilizaram aquilo, deu 2 milhões de downloads em um mês. Eles não acreditavam, falaram, cara, esse é nosso filão, vamos agora investir em jogos. Então o pessoal fez um projeto de um jogo, enfim, gastaram 2 anos para fazer um jogo novo, que era um jogo numa abelhinha lá e tudo mais. E depois de 5 anos que o jogo foi lançado, até hoje, ele não chegou nem 400 mil downloads, né? Então, por que deu essa diferença? Por que um jogo tão feio deu certo e por que um jogo tão trabalhado durante 2 anos deu errado? Por quê? Muito está voltado para aquela questão da experiência do usuário, daquilo que o usuário realmente agrada, o que ele entrega, né? A gente tem vários casos de aplicativos aí. Então, quando a gente fala de prototipação, é fazer realmente entrega de valor. O Pressman fala uma coisa muito interessante. Se você pudesse falar assim, de tudo que você pode substituir na engenharia de software, com relação à questão do cliente,
Qual a única coisa que você não substituiria seria o protótipo, porque é aquilo que o cliente vê. Né? Você fazer a modelagem, você fazer o protótipo, aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vai trabalhar, aquilo que você consegue clarear. E muitas vezes a gente tem esse hábito, né? Quando a gente fala documentação, a documentação que eu falei, que o post-it não substitui, ela dá insumos para gerar esses diagramas, modelos visuais. Todo mundo aqui conhece uma placa de circuito, né? Seja de computador, de qualquer outra coisa. Geralmente a pessoa faz o desenho da placa para a pessoa fazer a placa. Imagina se aquilo fosse tudo escrito. Se não tivesse desenho da placa. Você vai ficar 2 centímetros para a direita, depois 5. O capacitor 1 vai ficar a 3 centímetros do capacitor 2. É muito complicado para o cara conseguir fazer essa placa. E justamente a modelagem visual é para isso. Nós, humanos, somos visuais. E a gente, quando vai falar com post-it, por isso que o post-it fez tanto sucesso, são cores, é visual. Mas a gente não pode esquecer das boas práticas. A prototipação é uma prática visual. E a gente tem outros diagramas, diagrama de sequência, atividades, diagrama de caso de uso. Aí o pessoal, não, mas isso é muito burocrático. Não, pessoal, faz um sentido, a engenharia de software tem 46 anos. Mas por quê? Estão lembrados da história do pernil? Assim, por que existe esse diagrama? Que benefícios traz? O cara que é um profissional competente, ele vai falar assim, para esse tipo de sistema, eu tenho que usar um diagrama de atividades, porque eu estou trazendo um modelo visual para o desenvolvedor enxergar o que ele vai ser feito. Para esse eu uso um diagrama de sequência e por aí vai. É assim que funciona. É para esse benefício que traz. E quando a equipe é experiente, muitas vezes até o próprio post-it lá no Kanban, ele tem lá assim, elaborar diagrama de sequência, elaborar diagrama de atividades. Mas e quando isso não acontece? E quando a experiência depende da pessoa e não daquele processo que você está instalado? E aí a gente fala também sobre a rastreabilidade de requisitos de análise de impacto. Essa sempre foi uma grande discussão que eu sempre falei com o pessoal. A gente desenvolve o sistema não vai ficar lá pronto em produção a vida inteira e nunca mais vai ter manutenção. 70% do que a gente desenvolve vai ter manutenção depois. Manutenção evolutiva, manutenções corretivas, defeitos. E o que acontece muitas vezes é o seguinte, tem um problema, acontece, você de emergência chama aquele desenvolvedor, às vezes chama aquele cara que é o especialista, o melhor naquele assunto, e quando ele vai mexer naquele problema, acontece um problema em outra funcionalidade. Aí ele resolve o problema daquela funcionalidade, mas 2 não pararam de funcionar. A gente fala que é o bug merengue, né? O bug vai e volta e ninguém sabe para onde vai. Isso acontece com muita frequência. Eu já fui em algumas empresas que já tem até processo instalado, tem contratação de fornecedor, mas muitas vezes a coisa não funciona porque as pessoas, algumas técnicas, elas não conhecem. E essa técnica é simples, quando você tem um diagrama montado, como você tem anteriormente, gerar aquilo ali, aquela rastreabilidade, são 2 cliques. Mas ajuda porque o desenvolvedor pode enxergar que o manter clientes ele envolve outras funcionalidades, que ele envolve as regras de negócio e interface. Ou seja, você pode avaliar qual o impacto que aquilo tem na alteração. Inclusive, se vocês quiserem, quando vocês entrarem no meu slideshare.net, o Wellington Monteiro, tem uma apresentação que eu fiz sobre só essa questão do análise de impacto. Era quando os meus testes terminam, se meus bugs não acabam. E eu vou explicando passo a passo como se faz essa rastreabilidade, como você vai corrigindo os problemas de forma evolutiva. Não parecendo o número da Mega Sena, né? 42 hoje, 22 amanhã, 60 depois, e ninguém sabe se o sistema está evoluindo ou não. Né? Então é importante fazer esse trabalho. É um trabalho simples, mas necessário. Que é outra situação também. Às vezes o cara que é especificador, ele desenvolve, ele especifica, entrega para o desenvolvedor e acha que o trabalho dele acabou ali. Não, o trabalho dele continua durante a fase de construção. É fase. Né? Então, fazer essa rastreabilidade de análise de impacto é importante. E como se faz isso no post-it se a gente não definiu? Quais as funcionalidades, o que impacta o quê? Às vezes depende muito da expertise, do skill de quem está naquele projeto. Indicadores e métricas. Aí a outra pergunta, como é que a gente faz esse trabalho? Se a gente está definindo lá, eu sei que a gente tem várias formas de fazer essa estimativa, contando com a experiência do usuário, Plane Poker, várias formas. Mas será que de fato nós estamos sendo produtivos? Será que nossa produtividade realmente está boa? Será que a qualidade que está desenvolvendo está bom? Porque aquela história é a seguinte, gente, nós trabalhamos numa área que a gente não pode ser muito baseado em sentimentos. Né? Nós estamos baseados realmente em dados, em que realmente está sendo entrega de valor. Então, quando você fala dos Casper Jones, se vocês pegarem, tem um livro aí com 13 mil projetos de software falando sobre métricas, aí a gente fala de ponto de função, né? Que é um tipo de métrica, e as pessoas às vezes questionam e tudo mais, mas é para tentar igualar isso, é saber se estamos falando a mesma língua, se a questão da produtividade, das estimativas, da qualidade, ela realmente está aderente. Então, trabalhar com estimativas, quando você não tem uma forma de mensurar o tamanho do seu software, você acaba realmente indo naquela questão da equipe.
E estou dizendo o seguinte, gente, é diferente falar se a equipe trabalha ou não. Não é isso. Às vezes todo mundo está trabalhando muito, mas não quer dizer que está trabalhando bem. É a frase que eu sempre falo. Trabalhar muito não quer dizer trabalhar bem. Às vezes você pode trabalhar bem melhor do que você está fazendo hoje, desde que você saiba o que está fazendo. Então, eu tenho um trabalho que eu faço, por exemplo, da empresa, que é levantar essas informações para verificar justamente assim, o quão aquele pessoal de requisitos está produzindo requisitos na quantidade necessária para a capacidade que a gente tem de codificação. Né? Eu não sei se vocês sabem qual que é a regra, né? Quantos caras de requisitos eu precisaria para desenvolvedores, quantos testes, mas existe quase uma regra geral. E muitas empresas às vezes não atendem essa regra, justamente porque não sabe dimensionar qual que é o trabalho. E se você não sabe dimensionar qual o trabalho, como é que você coletar informações de quanto você precisa melhorar e evoluir? Até porque, né, gente, os indicadores não são simplesmente para planejar. Os indicadores podem te levar à informação do que a sua equipe tem um baixo nível de maturidade com relação a requisitos, ou com relação à codificação, ou com relação à arquitetura, ou com relação a testes, ou com relação à gestão de projetos. Mas isso você só consegue fazer comparando laranja com laranja. Não tem como comparar dois projetos se você não sabe o tamanho, a dimensão e a complexidade desses projetos. E aqui a gente tem outros efeitos colaterais, né? Eu ressaltei aqui um que é muito comum com relação ao produto e ao processo, né? Porque as pessoas confundem um pouco, né? Testes, né? E a parte de qualidade. Aí o pessoal, teste não é qualidade, mas qualidade não é só teste. Então tem um exemplo da qualidade do processo, né, a garantia da qualidade que está no processo, e o controle da qualidade está no produto. O controle da qualidade do produto, eu sempre dou exemplo de olho no combustível. Sabe aquele negócio que o cara vai lá, vai medir o combustível, se é bom ou se está ruim, lá no posto, certo? O cara do teste está fazendo isso. Ele não consegue melhorar a gasolina. Ele consegue apenas aferir se a gasolina está boa ou está ruim. E aquilo vai dar um indicador para você fazer o seguinte, para poder mexer aonde? No processo. Então, pegando essa mesma analogia, pode ser que no processo de distribuição do combustível esteja acontecendo alguma falha. E ali você vai agir para quê? Para que quando você for fazer novamente o controle da qualidade do produto, o seu processo tenha, de fato, resolvido parte desses problemas. Então é bom deixar claro isso, que o teste, né? Às vezes tem aquela piadinha assim, que dia que você vai parar de testar porque eu já estou cansado de corrigir defeito. Como se o cara que testasse é que tivesse inserindo defeito no software, né? Que o defeito não existisse. Então é importante isso. E na regra 10 de Myers, que também é outra coisa de 1970, tem muita coisa de 1970 aqui que eu estou falando, né? Post-it. A gente falou sobre a questão da regra 10 de Myers, que também é 1970 lá, 79, né? Que surgiu o livro dele, Primeira Arte do Teste de Software. Ele falando que o problema evolui. Muita gente já viu esse gráfico, né? Tenho certeza, que evoluir em produção o custo é muito maior. E aí a gente pegando esses números, mostra que é o seguinte, um problema em requisito, ele custa em média R$150, enquanto está na documentação, está no papel, aquele post-it lá que você colocou, às vezes aquele problema que foi identificado ali está R$150. Mas se aquele problema começar a subir a escala e chegar em produção, ele pode chegar aí a R$4.900 por problema. Às vezes parece muito, né? Mas eu fiz um teste lá, levantando algumas informações de projetos. Se você pensar um projeto em produção que dá um problema, que você tem que entrar em contato para saber, aí cai numa pessoa que vai ver seu problema de rede, seu problema de banco, seu problema do código, problema de aplicação, enfim, seu problema do usuário, né? Que às vezes acontece, o cara está sem internet e está querendo entrar no sistema, né? Tem essas coisas todas. Mas o custo pode chegar a R$4.900. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a gente tem que adotar as boas práticas para que a gente consiga antecipar isso o quanto antes. O post-it é muito bem-vindo, mas ele tem que estar em conjunto com outras boas práticas. Né? E aí a pergunta, então o que eu faço agora? Né? Eu vi que assim, lá na minha empresa a gente usa o post-it, a gente tem lá o Kanban, Burndown, Agile, a gente tem a abordagem tradicional, a gente vê que isso evoluiu muito, o pessoal conversa. Tinha um cara que é desenvolvedor lá que eu nunca vi a voz do cara, agora estou escutando a voz do cara, né? Porque a gente é meio assim, né? A gente é meio fechadão, né? Meio introspectivo. Agora o cara está na reunião lá do sprint, eu estou conversando com o cara, estou vendo que o cara, né? Eu descobri até que o cara torce mesmo no time que eu não sabia, enfim. Então tem uma evolução com relação a isso. Mas a gente também tem alguns problemas que eu mostrei para vocês, e esses são alguns. Né? Mas como é que eu resolvo esse problema dessas boas práticas? Como é que eu consigo garantir a qualidade que eu estou desenvolvendo, a produtividade? Como eu faço estimativas mais precisas? Né? O que a gente tem que fazer é tentar usar boas práticas. Né? A gente sabe que é o seguinte, a gente trabalha na TI, a gente tem a questão do modelo do post-it digital, Kanban Flow e várias outras ferramentas, Trello, que a gente trabalha com esse conceito, né? O conceito do post-it. Mas não é de fato o papelzinho pregado no quadro, enfim. E a gente sabe também que
Esse negócio evoluiu tanto que muitas empresas atualmente usam o conceito de gestão 3.0, né? Que é fazer toda a gestão da empresa, aí não é só TI mais não. A pessoa da administrativa, financeira, eles também lá tem um quadro lá mostrando com os post-it o que deve ser feito. Só que no caso deles, pessoal, são atividades operacionais, às vezes atividades que não envolvem essa questão da engenharia. Nós trabalhamos dentro do desenvolvimento de software. Então nós temos muito mais informação a ser agregada dentro de um processo produtivo do que simplesmente uma quantidade de tarefas que são operacionais. Então a gente tem que usar essas boas práticas sim, do ágil, de qualquer coisa que surja no mercado, mas a gente tem que tentar sempre automatizar. Essa é uma coisa importante, né? Que a gente TI, a gente automatiza tudo e a gente não automatiza a gente mesmo. Né? Faz tudo, a gente automatiza o processo do alheio, mas o nosso processo não funciona. Aqui tem um exemplo aqui do pessoal que já adota a questão do post-it, do Kanban, numa TV touch. Né? Mas o problema não é a TV, né? A TV não vai fazer ninguém trabalhar melhor, mas ali tem um software, que quando o cara pega o post-it, quando o cara coloca um post-it, ele já está registrando o tempo que o cara está demorando, ele consegue fazer estimativa, ou seja, a gente sai daquele cenário que às vezes os caras fazem aquilo na planilha Excel, né? Coletando as informações, enfim, para poder gerar histórico, a gente passa isso para o modelo do sistema. E as grandes soluções hoje de ALM, não sei se vocês conhecem, ou sabem o conceito de ALM, né? Que é Application Life Cycle Management. É o conceito do ciclo de vida de toda aplicação. Então as ferramentas hoje elas estão preparadas já com essa abordagem ágil, trazendo essas informações e mostrando cenários assim. Tanto que você pode gerenciar todo o projeto usando aqueles padrões que a gente conhece, e para quem é desenvolvedor, para quem é teste, para quem é requisitos, o cara consegue trabalhar numa visão como do Kanban, essa visão aí, como se estivesse trabalhando com os post-its. Mas aí são post-its digitais. Bom, pessoal, as conformidades com os requisitos funcionais e não funcionais, é uma frase que eu gosto muito, explicitamente declarados. Explicitamente. Padrões de desenvolvimento explicitamente documentados e características implícitas são esperados em todo software desenvolvido profissionalmente. É aquela história assim, nós temos que desenvolver o software de forma profissional. E tem uma frase muito interessante, eu já estava vendo a onda do post-it, né? Não há ventos favoráveis para aqueles que não sabem onde quer chegar. Então a gente está aqui é profissional, a gente tem que ser profissional, tem que entender como funciona toda essa questão dos post-its, saber como funciona a questão da abordagem ágil, saber como o desenvolvimento do software, e principalmente que eu falo para vocês, gerem indicadores, saibam de fato onde o problema está acontecendo, não fica na inferência, porque às vezes o nosso foco está errado, o nosso esforço está errado. Bom, é isso aí, estou aberto às perguntas. Alguém quer perguntar aí? Pode ficar à vontade. Bem, primeiro, parabéns pela palestra, é um alívio escutar aí o que eu diria, um pouco de bom senso, né, diante de como usufruir das novas metodologias. E é uma curiosidade, praticamente um detalhe. A utilização de dashboards, tipo touch, com o post-it virtual, ele permite, as ferramentas estão permitindo um feedback para o controle de projeto, para o que a gente chamaria antigamente chamaria para as ferramentas case, né? O desenvolvedor tem um feeling, uma opinião baseada, fundamentada, de que o post-it vai se movimentar, ou vai talvez ter uma pequena alteração de conteúdo, e isso que ele faz, né, as ferramentas estão permitindo uma integração a tal ponto que isso retorna para as ferramentas, para as planilhas lá no back-end. Como é seu nome? Marcos. Max, isso é importante, né? Até porque senão a gente evolui só a tecnologia e não evolui o conceito, né? Mas as ferramentas hoje já permitem isso, tá? Existem esses grandes players que vocês já conhecem aí, já tem essa abordagem, você desenvolve todo o seu projeto, todo o seu back-end lá, com a parte de gestão, com as boas práticas, e você integra isso. Então toda mudança que você faz num touch ali, você consegue fazer isso. Uma dica que eu dou para vocês também, às vezes a TV touch é muito cara, né? Mas existe uma película que o pessoal já está adotando isso, eles como a TV normal, pega essa película também tem acessibilidade ao toque, e o pessoal implanta a solução e consegue fazer todo esse trabalho. E aí ela permite todo esse acompanhamento, né? Inclusive ele funciona como um board, o cara chegou de manhã lá, o que eu tenho para fazer as atividades? Já tem um alerta, mostra o post-it, né? Até o post-it tem um alerta, aparece um alerta no post-it, que aquele post-it tem que ser entregue naquela data, enfim. Então já tem toda essa integração. Porque o bacana disso é isso, o processo é todo automatizado.
Bom dia. Lá na nossa empresa a gente usa muitas ferramentas integradas também. E a gente está colocando para modelar o projeto com BPMN. A gente testando o Bonita Soft e também outras soluções. Como você falou, que a gente tem que atacar também os processos e estar em remodelagem sempre para melhoria contínua. Qual que é a sua recomendação de até nível de integração mesmo, como eu falei, essa ferramenta do Bonita, e BPM com Trello, por exemplo, qual que é essa abordagem? Porque eu vejo todo o framework, ele ajuda muito a você não esquecer pontos fundamentais. Só que eles tornam uma atividade muito cara de se manter, muito eficiente, rodando o processo, mas ela acaba sendo um pedaço bem grande do projeto e às vezes a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente quer. Qual é a sua experiência nisso aí? Como é seu nome? Wilker. Wilker, esse também é muito interessante, essa abordagem com relação à questão de modelagem, né? Porque é uma outra prática que às vezes é deixada de lado quando você faz desenvolvimento de software, o pessoal vai para a prototipação e a modelagem fica fora. Às vezes você vai modelar um processo de negócio do cliente, o cliente nem sabe qual é o processo dele, né? Então, enfim. Mas a primeira coisa é a seguinte, voltando à questão do processo. A gente sabe que na questão da abordagem também, os papéis eles acabam sendo, as pessoas se tornam multi-especialistas, né? A ideia é que a equipe seja autossuficiente para poder tocar um projeto. E aí está incluída a questão da modelagem. Mas eu falo o seguinte, independente se aquela pessoa é multi-especialista ou não, ela tem que saber que hora que ela veste a camisa de qual papel e deixar isso bem definido. Então, na questão da modelagem de negócio, do BPM, tem que saber que momento aquilo vai acontecer, quem vai fazer e de que forma vai ter que ser feito. Então, o que eu falo assim, a gente tem que resgatar isso. As pessoas, quando trabalham no projeto, ela pode estar como tester naquele momento, pode estar como codificador, pode estar como especificador, mas tem que saber que naquele momento a atividade dela é aquele, o papel dele é definir dessa forma. E quando a gente vai para a questão dos post-its, essas atividades têm que estar bem explícitas e declaradas para poder funcionar. Com relação à integração, existem hoje ferramentas também que você consegue integrar essa questão dos motores, né, tendo nas duas práticas, tanto para desenvolvimento como na ferramenta. Mas é importante também ressaltar que muitas vezes o que a gente vê acontecer muito projeto é que quando o pessoal faz modelagem do cliente, muitas vezes aquilo tem coisa que não é sistêmica. E o pessoal tenta colocar aquilo no sistema e gera um problema muito maior do que imagina. Então, às vezes, você fica modelando o projeto muito tempo. Então, a dica que eu dou é o seguinte, tenta definir bem esses papéis, deixar claro naquele time o que faz, o que eu entregava daquilo, a forma de aquilo ser validado. Tenta colocar métrica para isso também. Existe métrica para ponto de processo, por exemplo, que é uma métrica que existe, que é muito nova, mas é uma métrica, é uma referência para ser usada, para você ver a produtividade. E tenta sempre colocar essas atividades bem explícitas com relação ao que cada um está fazendo naquele momento. Tá ok? E principalmente olhando aquela rastreabilidade, o impacto que cada uma tem sobre a outra. Bem, não é nem uma pergunta, acho que é mais um comentário e depois você diga o que acha, né, dele. O que eu vejo é que os processos ágeis, né, eles encurtam bastante, eventualmente, a documentação, essa parte formal do desenvolvimento do software, pelo menos quando a gente vai para a prática deles, né. Só que isso, via de regra, vem de uma dor, né, de um problema, que é o cliente chegar e falar assim, eu preciso de uma solução. Ele pergunta, que dia que você me entrega? E aí a solução tem que ter rápido. Se eu passar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses pensando na solução, avaliando todos os problemas, criando uma documentação e por aí vai, para depois falar assim, aqui, acabei de desenhar aqui, a gente já sabe o que vai fazer para ti, agora a gente já pode fazer, já contratei outro que já está fazendo. Né? Algo nesse sentido. Ao mesmo tempo, a manutenção disso atualizado é outro problema, porque o software, quando a gente entrega ele insere mudança no ambiente, por ser abstrato, por si só, o ambiente muda e naturalmente os requisitos mudam com o início de operação dele, e aí surge um monte de necessidade de ajuste, de mudança, que gera impacto na mudança da documentação também, e aí mesmo que se faça a documentação no início do projeto, é nesse ponto em que tudo vai por água abaixo, né? E aí o Ágil vem com a proposta de faça rápido, erre rápido para corrigir rápido, né? E aí o cliente, no primeiro momento, fica feliz, né? E eventualmente o dono da fábrica de software pode vir a ficar triste por causa do preço da falta de documentação. Então tem um trade-off aí, né? Que não tem, eu particularmente não vejo muita saída. Quando eu trabalhei com um pouco mais tradicional, e depois fui para o Ágil, aí quando eu chego no Ágil, vejo Ágil mais suave de documentação, bem limpo, documentação em código, um pouco de automatização, um processo automatizado para controlar teste, para deploy, para tudo. A gente tem muito ganho. Mas eu tenho um aperto tremendo, principalmente quando eu vou para Scrum, que pontua,
quando o cara vira para mim e fala assim, quando que você me entrega? Com um backlog aberto, né? Eu falo assim, cara, é difícil, eu não sei nem quando, nem o que. Depende do que vai acontecer daqui até lá. E aí é difícil explicar para o cara isso, né? Então eu vejo esses trade-offs, assim, são perguntas que eu me faço e que eu particularmente não encontro resposta, sabe? É só um comentário, então, para ver o que você tem a falar sobre. Como é que é seu nome mesmo? Herbert. Herbert, em 2012, eu fui num congresso em Manaus com um cara que é organizador do Agile Brasil. O cara que organiza o Agile Brasil, fundou a questão do Agile Brasil, o conceito. E a gente começou a questionar algumas coisas nesse sentido, porque era mais novo ainda do que para muita gente é novo. E assim, o conceito do ágil, assim, ele surgiu muito daquela questão do software para prateleira, assim. O conceito inicial foi esse, e logicamente boas práticas vieram junto. Então, obviamente, ali o pessoal lança a versão beta para o mercado, deixa o cliente vá testar, enfim, é o que acontece com a Microsoft e outras players aí de mercado. E quando a gente vai para o desenvolvimento, que é desenvolvimento que a gente tem todo um processo de engenharia para ser desenvolvido, a gente vê que se perdeu um pouco. Ele mesmo, que é o cara que organiza, falou que em algumas empresas chegava lá, tirava, porque não funcionava para aquele tipo de projeto, aquela característica específica. E as pessoas confundem muito a questão da agilidade, isso é um tema que sempre fala, né, que não quer dizer que é rápido, é entrega de valor rápido, mas não quer dizer que vai ser rápido. Existem até pesquisas que mostram que quando você tem um escopo definido, e começa a usar ágil, ele acaba gastando até mais tempo. Ele não quer que vai gastar menos tempo, quer dizer que vai gastar mais tempo, mas vai entregar valor antes. Então realmente tem esse trade-off, né? Mas o que a gente precisa de fazer? É fazer, igual eu falei, tentar automatizar. Esse processo não pode ser dessa forma assim, né? Dando um exemplo, como eu tenho essa questão da especialização em teste, qualidade, já que tem até startup que eu comentei aqui no início, as pessoas têm que adotar essas boas práticas para poder realmente tentar resolver, pegar esses problemas, né? Como é que eu pego um problema do código quanto antes? Como é que eu pego um problema da integração contínua? Aí tem conceito novo no mercado, todos já devem conhecer, que chama DevOps, que na verdade fica outro problema. Quer dizer, eu desenvolvo muito rápido, mas para qualquer produção demoro muito. Né? Então como é que eu faço para poder evoluir essa outra parte? Ou seja, a coisa tem que caminhar junto. O que eu vejo, e aí tem uma linha muito interessante, até do nosso amigo que estava aqui do Gartner, que eles falam sobre a TI bimodal, que mostra o seguinte, a gente tem ao mesmo tempo uma linha que tem que desenvolver novos produtos, novas funcionalidades, tem que ser rápido, o mercado está aí, mas a gente tem que sustentar também o que está lá, que está funcionando bem, porque a gente não pode simplesmente chegar lá e apagar tudo e falar assim, agora, né, se faça luz, e luz se fez e acabou a coisa, não pode ser assim. Então a gente tem que ter cuidado desse legado. E eles dão um exemplo muito interessante sobre o maratonista e o fundista, né? Que o cara que é maratonista, ele tem que o treinamento, a preparação dele é de uma forma, e o cara fundista de outra. O cara que corre 100 metros, menos 10 segundos, ele tem toda uma preparação. O cara de 40 quilômetros lá, ele tem outra preparação. Então, assim, não são concorrentes, apenas são atividades diferentes. Então, essas coisas têm que se conviver. E o que eu acho, na minha visão, para encerrar essa comentário seu, é que a gente tem que pegar as boas práticas de cada lado. Sabe, é tentar enxergar o que tem do lado adicional tem de bom, que são essas boas práticas de análise de impacto, de rastreabilidade, de tentar evoluir, tentar um processo evolutivo, ter integração contínua, teste automatizado, e também, ao mesmo tempo, a gente tentar usar esse conceito de a equipe junta, a equipe ter autossustentável, ser autogerenciável, não tem aquele modelo hierárquico forte que, aliás, não sei se você sabe, tem empresa hoje que nem tem mais gerente, as empresas são totalmente autogerenciáveis. Então, em São Paulo tem um exemplo. Então, eu acho que tem que evoluir para isso, a gente tem que evoluir no nível de maturidade e, ao mesmo tempo, pegar as boas práticas de cada um dos lados. Esse é o que eu tenho a comentar. Mais alguma pergunta? Do ponto de vista do cliente, eu compro tecnologia, né? Então, o desenvolvimento ágil, por exemplo, a gente contratou uma empresa para desenvolver um RP e a empresa falou assim, 1 ano. 2 anos foi só o Kickstart. E aí, agora eu tô pedindo a ele, não, eu quero me dar um cronograma, né? Tá, te dou um cronograma. Ele tá falando que vai gastar 1 ano, mas o cronograma dele vai começar a me entregar, tipo, 2 meses antes desse ano acabar. Eu não tenho acompanhamento nenhum. Eu perguntei para ele se ele utilizava metodologia ágil. Ele falou, utilizo. Então, pô, eu tenho que estar próximo. Ele falou assim, não, mas a gente faz aqui a metodologia própria. Eu falei, pô, eu não sei como é que é, eu não tenho muita experiência de muita compra, né, em várias empresas. Mas isso é uma prática comum de mercado, porque eu não acho tão legal assim. Eu acho que a gente entrou foi numa furada, cara. Gastou muito dinheiro e pouco retorno. Essa observação sua, como é seu nome mesmo? Daniel. Acontece muito, eu vejo muito acontecer isso. Como eu dei o exemplo dessas empresas que eu visitei, o pessoal é o seguinte, às vezes eles vão adotar tal coisa na empresa,
mas eles não aprofundam, entendem de como aquilo deve funcionar bem feito. Então o pessoal às vezes quer o ágil, mas igual eu falei no início lá, bota um board, põe um post-it, faz o contorno Excel e já acha que funciona assim, pega lá, lê 3 links do Google, né? Não vai nem na segunda página do Google, vai na primeira, vê 3 links lá, já entendeu, agora já sei como é que funciona o ágil e vou fazer. E não é assim. Antigamente a gente pesquisava muito, então falta o pessoal emergir. Então esse nível de maturidade, essa disparidade que acontece nas empresas, eu vi muito isso quando eu já dei muita palestra com relação a teste. Tem empresa que está anos-luz lá atrás e outras nem anos-luz lá na frente, né? Tem pessoal que ainda não trabalha nem com máquina virtual, mas tem gente que já está trabalhando com container. Então, assim, existe um hiato muito grande na tecnologia, esse nível de maturidade. O que eu acho que é importante fazer no caso de contratação, aí já falando que da linha de aquisição, que tem uma certificação. A gente tem que tentar trazer, dentro da contratação, você tem que fazer um processo mais de seleção mesmo, sabe? De fazer uma prova de conceito. Eu vou entregar um cara pequenininho aqui para ver como é que ele funciona aquilo lá. Ó, cara, eu quero que você faça uma pequena funcionalidade, uma agenda telefônica, enfim. Isso pode ser feito, né? Eu trabalho no governo, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Justamente quando vai para pregão e menor preço, enfim. Então, quando você faz esse processo seletivo, uma das coisas que são importantes é o seguinte: certificação não garante ninguém trabalhar melhor. Mas o contrário não é verdade. Quem não tem, quer dizer que trabalha melhor. Então, você buscar empresas que têm a certificação nisso, já é um passo. Que tem profissionais certificados nisso, já é outro passo. Pegar as referências de quem ele já desenvolveu, são outro passo. Então, no processo de aquisição, qualquer que seja ele, você tem que fazer sempre esse processo de seleção. Se você procurar depois na ISO 15504, né, e no MPSBS, você vai ver aquela parte de aquisição bem forte, mostrando assim, o que você tem que fazer, quais são os critérios que você tem para selecionar um fornecedor. E voltando aqui na questão do ágil, é isso, assim, deixa eu ver como é que funciona o ágil de vocês. É fazer a visita, olhar como é que funciona, fazer uma prova de conceito, para ter essa segurança. Porque falar é uma coisa, né? E na prática é outra. Isso eu vejo acontecer. Eu já vi empresa com CMI nível 5, tem um nível de qualidade de software pior do que tem que não tem CMI nível nenhum. Mas também já vi o contrário. Empresas que falam que tem PSBR, que tem isso, tem aquilo, e desenvolvem muito mais do que empresas que, por sua vez, têm grandes clientes, enfim, não funciona. Então, e o cenário muda, né? A empresa que foi boa 2 anos atrás não quer dizer que ela é boa hoje. Então, é sempre importante fazer isso. Então, a dica que eu dou para você, Daniel, é fazer todo esse processo de seleção, faz a prova de conceito, visita o cara, vê as certificações que ele tem, vê o nível de maturidade para um processo de engenharia de software, entendeu? E sempre essa questão. Se tiver dúvida, traz um especialista e vai junto. Então, pessoal, é isso aí. A gente pode conversar depois aqui, tá bom? Obrigado, viu?